Sempre lembrando que todos os dias, a partir da oração, a gente está junto, ao vivo, pelo Facebook, viu? E agora já estamos ao vivo pelo Facebook. Vamos orar, vamos falar com Deus e depois vamos adorar a Deus através da proclamação da palavra, através da proclamação da vontade de Deus para nós. Deus tem uma vontade para cada um de nós e às vezes é necessário, viu, irmão, irmã, a gente abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Pai, Senhor, nosso Deus, nós exaltamos e glorificamos o Senhor. Nos juntamos aqui como igreja do Senhor para te adorar. Prestar ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe-nos na tua santa presença, fala conosco, sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades carnais, emocionais. Fala, Senhor, conosco, que tudo o que for dito aqui seja para crescimento da tua santa igreja, até o dia que ela será levada para junto do Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente para que possamos ver as coisas do alto e para que possamos nos dedicar muito, muito mais às coisas do alto. Ajuda-nos a juntarmos tesouros, não aqui na terra, mas no céu. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome santo, poderoso do Cristo Jesus, aquele que adoramos e servimos e que nos salva. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas e amadas também em Cristo Jesus, vocês sabem que aquilo que é a sexta-feira, dia 26, a ceia, estou convidando você, vem participar da ceia com gente. Vem participar, é que você vai participar aí na sua casa, no seu trabalho, né? Se você puder, no seu trabalho, é claro. Participe da ceia com gente na sexta-feira. Sexta-feira é dia de culto e no culto eu ministro, e ministrar nada mais é do que servir. Viu? Tenha isso na sua cabeça. O ministro é o sujeito que serve o povo, serve a nação. E o ministro de Deus é aquele que serve a igreja, o povo de Deus. Então eu não sou nada mais do que um serviçal. Vou servir, vou ministrar. Então, sexta-feira é a ceia. E eu estava dizendo que a Bíblia toda, ela é... A Bíblia é um livro, ou melhor, a Bíblia é uma coleção de livros, né? A palavra Bíblia quer dizer isso.
vários livros juntos num só. Isso é Bíblia. Por causa disso que a gente diz a Bíblia Sagrada. Porque todos os livros que compõem esta Bíblia são livros santos e inspirados pelo Santo Deus. Então a Bíblia, que tem 66 livros, ela é composta de 66 livros, juntando o Velho e o Novo Testamento. A Bíblia é um livro que a gente crê que é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Não precisa ir num monte. Eu não estou dizendo que você não pode ir, e nem que seja pecado ir num monte. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não há esta necessidade. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Não é ler a Bíblia hoje, amanhã não lê, depois não lê. Ou não é abrir a Bíblia e colocar o dedo aqui, Deus vai. Não é assim que se lê a Bíblia. A Bíblia não é um livro de sorte. A Bíblia é um livro que a gente precisa ler de maneira sistemática, constante, sempre. Porque hoje a gente lê algo na Bíblia e parece que Deus não falou com a gente. Amanhã aquilo que nós lemos vai brotar. A gente vai falar, olha, isso daí na Bíblia, olha Deus falando comigo através disso. Então eu quero incentivar você a ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Se você tem dificuldade, como eu tenho, de gravar versículos, não há necessidade de você gravar. Não precisa gravar. Se você consegue gravar, né, ter na cabeça, tal coisa está em tal lugar, ótimo, maravilha. Agora, se você não consegue, não tem problema. Leia. Porque na hora da necessidade, aquilo que você leu, você pode até não saber aonde está, mas vai vir na sua mente. Raimundo, lembrei de você muito ontem, viu? Mas lembrei demais de você ontem, cara. Então ali, a Bíblia é esse livro maravilhoso. A Bíblia, a gente precisa saber que a Bíblia é um livro histórico. A Bíblia conta a história de um povo e de um país. Eu sempre uso esse exemplo assim. As nossas crianças, quando vão para a escola, aprendem a história do Brasil, não é? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, aquela história. Lá, o judeuzinho aprende isso daqui que você lê no Velho Testamento. Essa é a história deles. É isso aqui que ele aprende lá na escola. A história de Israel é uma história que se funde com Deus, com o próprio Senhor. Israel não foi descoberto como foi o Brasil, a América, não. Deus sempre esteve à frente de algumas pessoas e dessas pessoas passou a existir o povo. E deste povo passou a existir um país, uma nação. É isso que o judeuzinho, com todo respeito, claro, aprende na escola. Isso aqui, ó. Está aqui. É isso aqui. Então nós precisamos entender
que aquilo que para nós é a palavra de Deus, é Deus se revelando, para eles também é, claro, mas é a história da vida deles, do passado deles, dos ancestrais, né? A gente, por exemplo, aqui nós temos José Bonifácio, não é verdade? Um personagem histórico, não é um personagem santo, é só um personagem histórico. Lá eles têm Jeremias, Isaías, Ezequiel. Nós temos aqui as batalhas, né? Guararapes, Canudos, Farrapos. São as batalhas lá, eles têm as batalhas contra os reis gentios, até contra o próprio Império Romano, porque foi um país que viveu, foi uma nação que viveu por muito tempo, né, debaixo do domínio romano, mas já estiveram dominados pelos egípcios, né, por outros povos. Como nós aqui, eu estou tentando fazer você entender isso. É claro que existem proporções do que eu estou falando, né? Nós aqui tivemos a invasão holandesa, não é? A invasão francesa lá no Nordeste. Então isso tudo é aprendido aqui pelas nossas crianças na escola. E o judeuzinho aprende sobre a Bíblia na escola, que eles não chamam de Bíblia. Não é esse o nome, porque é a história do país deles. A Bíblia, além de ser um livro histórico, ela é um livro científico, ela é um livro moral. A Bíblia é um livro moralista. A Bíblia é um livro narrativo, ela conta coisas. Isso não quer dizer que aquilo que ela está contando, ela apoia, porque ela é narrativa. Ela conta de matricídio, parricídio, homicídio, estupro, bebedeiras. A Bíblia conta tudo isso. Mas não quer escravidão, né? Vez por outra, alguém pergunta, mas Deus apoiava a escravidão? Não. Claro que não, é óbvio que não. A Bíblia conta sobre isso, porque ela narra. A Bíblia é um livro matemático. A Bíblia é um livro científico. Dentre outras coisas, eu vou ficar falando aqui. Mas a Bíblia também é um livro doutrinário. O que é doutrina? Doutrina quer dizer ensinamento. A Bíblia ensina. A Bíblia traz ensinos tremendos, maravilhosos, poderosíssimos para qualquer ser humano. Eu não acredito em Deus. Oh, que pena. Que pena. Eu fico triste quando eu ouço alguém perto de mim falar isso. E normalmente as pessoas falam isso num momento que parece que para a gente jogar pérola aos porcos, entendeu? Então, que pena. E a Bíblia, sendo doutrinária, ela traz aqui inúmeras, sei lá quantas doutrinas, não sei, eu posso dizer
tantas, e outras tantas, né? Porque existe a doutrina para vários aspectos bíblicos, né? Doutrina do Espírito Santo, doutrina da habitação do Espírito Santo, ministério, e vai por aí afora. E existe a doutrina que você já leu, mas você só agora você vai identificar. A doutrina da divisão na igreja. As pessoas que me acompanham, que graças ao bom Deus não são poucas, acompanham o que eu digo assim, já há um bom tempo, né? Já ouviram? Porque eu falar aqui das denominações, muita gente defende que denominação é bíblico. E eu defendo que denominação não é bíblico. Por quê? Simples. Cada denominação interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. Algumas interpretam corretamente, claro. Então elas não são denominações, elas são igrejas. Igrejas deste tempo. Outras, a grande maioria, interpreta ao seu bel prazer. E aí que está a divisão na igreja. E existe uma doutrina bíblica contrária à divisão na igreja. Como existe a doutrina bíblica que diz até o que deve ser pregado pelos pregadores. Você pensa que isso que a maioria dos pregadores pregam faz parte da doutrina bíblica? Do que o pregador deve pregar? Não. Por que eles pregam isso? Porque eles pregam aquilo que a denominação deles autoriza eles a pregarem. E estão fora da doutrina do que os pregadores devem pregar. Só para você entender, não vou falar sobre esse assunto, mas o pregador deve pregar somente a Cristo, arrependimento. O pregador deve pregar sem dolo, com dedicação e fidelidade, de graça. Mas onde é só você ler 1 Coríntios 9,18 ou 1 Tessalonicenses 2,9. Então, tem muitas outras coisas falando que o pregador deve pregar, não é só isso, não. Né? Deve pregar contra os falsos, contra os mercenários, os enganadores, os movidos pela avareza. O pregador deve pregar contra isso. Faz parte da doutrina bíblica do que o pregador deve pregar. Então não é o sujeito chegar e falar, eu vou pregar. Não, ele tem que pregar aquilo que a doutrina bíblica diz que ele deve pregar. Agora, um pregador pode pregar o que a doutrina bíblica diz que ele deve pregar se ele está dentro de uma denominação? Não. A resposta é não. Por que não? Por que ele não? Porque ele já está dentro de algo contrário à doutrina bíblica. Porque a Bíblia diz que não pode haver divisões na igreja. Porque a igreja é uma só. Não existem várias igrejas. Você vê que você não vai achar na Bíblia
Nenhuma dessas denominações que existem no mundo. Nenhuma delas você vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar, sim, a igreja de Corinto. Você vai encontrar a igreja de Éfeso. Você não vai encontrar a Assembleia de Deus. Você não vai encontrar lá Nazareno. Não existe. Você não vai encontrar lá Igreja da Graça. Não existe. Isso aí é invenção humana. E a divisão na igreja é proibido pela Bíblia. Não sou eu que estou proibindo, não sou eu que estou inventando. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler? Eu sei que você já leu isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Se você puder ler comigo, é bom, porque aí você acompanha o que eu estou lendo. É Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, uma cidade na Grécia que existe até hoje. Olha só o que Paulo escreve. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Existe ainda alguma interrogação na sua cabeça sobre o que está escrito aqui? Unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, que vós faleis a mesma coisa e que não haja divisões. Ora, a Igreja Universal pensa de um jeito, a Igreja da Graça segue mais ou menos a mesma linha, porque nasceu ali de dentro. A Igreja Mundial do Poder de Deus segue mais ou menos a mesma linha, porque também nasceu ali de dentro. Isso aí tudo é briga que foi criada outra igreja. A Nazareno, não estou falando mal, estou explicando a Bíblia, já tem um pensamento diferente, já não aceita determinadas coisas que a Universal, a Mundial e a da Graça faz. Já não é uma divisão? É ou não é?
Ou eu estou forçando o que está escrito aqui? E Paulo está dizendo, ó, que não haja entre vós, que todos pensem do mesmo jeito. Eles pensam do mesmo jeito? Eles têm a mesma disposição mental e o mesmo parecer sobre a Bíblia? Aí você vai, por exemplo, na Batista, já é completamente diferente dessas que eu acabei de citar. Você vai na Assembleia de Deus, é completamente diferente da Batista. Você vai na Quadrangular, já lembra Assembleia de Deus. Isso não é divisão? Você vai na Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, é só eles que são salvos. Pensam completamente diferente. Algumas coisas são parecidas, né? Mas a essência é do orgulho. Orgulho denominacional. Eu falei da Nazareno, não há aqui, né? Apenas uma observação: da Nazareno não nasceu só uma outra denominação, nasceram várias outras. Entende o que eu estou dizendo? A Bíblia não apoia a denominação, porque cada denominação vai puxar a sardinha para o seu líder. Por exemplo, vamos abrir o jogo aqui, e não há aqui, não estou falando mal, mas eu estou abrindo o jogo, estou sendo claro. Quem foi na divisão da Nazareno para essa outra aí, que é a família da fé? Uma parte da Nazareno saiu para seguir o fundador da família da fé. Isso não é divisão? Isso não é orgulho denominacional? Isto não é dizer aqui o que Paulo condena veementemente? Espera aí, deixa eu achar aqui que eu perdi aqui. Tá certo, é aqui, estou na página ao contrário, é aqui, ó. Cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ora, as pessoas que saíram de uma e foram para outra, disseram o quê? Eu sou daquele líder, eu não sou desse que ficou aqui. É ou não é, gente? Eu estou forçando. Não, eu prefiro aquele lá. Aquele lá é mais legal. Aquele lá é mais bacana. Houve divisão, sim. Houve divisão, sim. Foi exatamente o contrário. E olha, não foi só essa divisão nessa denominação. Outras que eu não consigo lembrar o nome. Eu sei do caso, mas eu não consigo lembrar o nome. Não consigo lembrar, são tantas coisas. Isso é divisão, sim, senhor. Não, eu vou seguir aquele. Hoje você vê a Assembleia Ebenezer, Assembleia não sei do que. É um caminhão de divisões. Um caminhão de divisões. A Bíblia não apoia isso.
A Bíblia não apoia. Se você apoia, quero dizer para você que você não está seguindo a Bíblia. E você também não pode se basear em mim, porque eu também sou homem, sou pecador, sou falho. Você tem que se basear na Bíblia. Eu estou acabando de ler aqui, olha como, né, é duro fazer as pessoas entenderem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Você quer saber de mim? Você tem que saber da Bíblia, meu irmão. Irmão, de mim você está perdido. Eu sou um pecador, sou um comedor de arroz e feijão. Você está derivando aí. Está à deriva, irmão. Vai ler a Bíblia, vai. Saber de mim. Eu estou pregando a Bíblia e você quer saber de mim. Pelo amor de Deus, é só a graça de Deus mesmo, viu? Porque, olha, estou pregando a Bíblia Sagrada e o sujeito quer saber de mim. Eu estou dizendo o que Paulo falou e ele quer saber de mim exatamente contrário àquilo que Paulo fala, é a pergunta do irmão. A igreja tem que ser uma só. A igreja não precisa ter nome, não precisa ter placa. A igreja não precisa desse tipo de coisa. A igreja existe porque ela foi criada pelo próprio Deus. E a igreja hoje se transformou numa instituição. A igreja é uma instituição divina, não uma instituição terrena, carnal. Apesar de estar na terra. A igreja tem que cumprir não os desejos do seu líder, a igreja tem que cumprir os desejos de Cristo. E eu estou pulando aqui a doutrina contra a divisão na igreja. Eu estou pulando por causa do tempo aqui, né? Estou pulando, já vou indo aqui que a igreja precisa cumprir o desejo de Cristo, não o desejo daquele que ficou chateadinho, daquele que lê a Bíblia e entende que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que pular, que tem que ter ministério de dança, ministério de teatro. Não, porque o teatro ajuda a evangelizar. Eu imagino mesmo Jesus, né, como um personagem, né, teatral. Eu imagino Jesus, né, hipócrita. Eu imagino você que acha que tem que ter negócio de dança, de teatro, de música, crochê na igreja para atrair as pessoas. Eu imagino Jesus chamando a mãe dele, falando: mãe, vem cá, aprende a fazer crochê. Sabe por quê? Para você atrair as mulheres aqui para dentro da nossa igreja. Eu imagino Jesus fazendo isso. Você não imagina? Vamos dar aula de informática para atrair as pessoas. Daí as pessoas vêm aqui para a aula de informática e depois elas começam a vir para o culto. Não. Está errado. Não, pastor, mas é estratégia. Olha, gente, eu nunca achei a doutrina da estratégia. Essa eu nunca achei. A pessoa tem que vir para a igreja porque ela quer Cristo. Você sabe por que a pessoa tem que vir para a igreja? Porque ela se reconheceu perdida. Perdida, não tem mais jeito para mim. Eu sou um pecador, meu Deus, eu peco demais, o que eu faço? Jesus te perdoa de todos esses pecados.
Opa, então eu quero Jesus. Não é por causa de crochê, pintura, ginástica, tem até yoga dentro da igreja. O que eu vou dizer depois disso? Até yoga. Luta. Essa bola de neve aí tem luta. Não é a bola de neve, desculpa. É aquela outra lá, daqueles dois que estavam presos lá, marido e mulher. Os dois líderes da igreja foram presos e o povo continua. Não consigo entender. Eu não consigo entender. Isso não é divisão, isso não é ser de Pedro, não é ser de Cefo. Ou não é? João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 ao 23. Desculpa, irmãos e irmãs, mas eu preciso pular por causa do tempo aqui. João 17, 21 ao 23. A fim, João capítulo 17, versículos 21 ao 23, a fim de que todos sejam um, e como és, perdão, eu preciso colocar aqui, senão não consigo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Você acha que uma denominação crê de um jeito, a outra crê de outro, o outro crê de outro, o outro acha que tem que guardar o sábado, porque se não guardar o sábado não é salvo, o outro acha que tem que pastor não sei o quê. Você acha que isso é unidade? Você acha que Deus faz milagres nesses lugares aonde estão fora da doutrina da divisão, que impede a divisão, onde cada um prega do seu jeito? Um acha que tem que batizar no Espírito Santo, outro acha que não, outro acha que mais ou menos. Você acha que o Espírito Santo de Deus está nesses lugares, onde a mentira impera desde o nascimento? A minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Pastor, mas tem milagre. E você acha que tudo aquilo que acontece é milagre? E quando o milagre não vem de Deus? Se você lê a Bíblia. Então, o que eu quero aqui não é falar mal da igreja, e eu citei essas igrejas e apenas na citação, apenas para você entender, né? Não estou aqui desmerecendo, não, só estou dizendo que aonde há divisão, e todas que eu citei aqui, houve divisão ou há divisão, acabou. Isso é incontestável. Todas que eu citei aqui, há ou houve divisão. E outras tantas que eu não lembrei para citar, simplesmente por isso, a maioria dessas igrejas, né, que existem por aí, principalmente na periferia,
São pessoas que acordaram um dia e dizem assim: Deus mandou eu iniciar um ministério. É assim que surge. Deus me deu ordem, Deus falou comigo para eu iniciar um ministério. Então eu estou saindo daqui e estou abrindo um ministério. Já começou a divisão aí. Como é que Deus manda? Deus se contradiz, né? Porque ele inspira Paulo a escrever e depois ele se contradiz. Deus então? Deus se contradiz? E aí eles abrem lá, não sei o que, e vai, não sei o que. E todo mundo de terninho, porque pastor tem uniforme, né? É terno. Se não tiver de terno, não é pastor. É uniforme. E alguns vão no shopping lá comprar, viu? Tudo de marca. Pensa que compra terno. Se eu falar, a loja vai se sentir ofendida, né? Não, esses terninhos, né? Não, é tudo terno de marca. Relojão de 40 mil. Então, as que eu citei aqui, não citei para desmerecer, não é nada disso. Citei porque houve divisão. E da divisão delas surgiram outras, em algumas outras tantas denominações. A verdade é que a igreja perdeu a sua essência. Então, meu irmão, minha irmã, é claro que você deve frequentar uma igreja denominacional. Claro, mas, por favor, não seja juvenil. Eu já falei isso, né? Mais uma vez eu vou pedir, não fiquem, por favor, em nome de Jesus, eu vou pedir de novo. Prestem atenção, se você está aqui para cultuar a Deus, esquece a pessoa que está aqui para incomodar. Deixa que quando eu achar que eu devo falar, eu falo. Quando eu achar que eu não devo falar, ele vai ficar perguntando aqui. E não fiquem discutindo com ele durante o culto. Por favor. O culto é muito mais importante do que esta pessoa. Ele não está aqui com a gente para cultuar Deus. Ele está aqui porque ele tem ódio de mim. Vocês não viram ainda? E que Deus o perdoe por isso. Ele tem ódio. Eu não sei por quê, porque eu nem o conheço pessoalmente. Já tentei marcar para a gente conversar, discutir de Bíblia. Ele foge. Ele foge. Então não fiquem discutindo com ele. Ele está aqui, não é para crescer na graça, ele não está aqui para cultuar a Deus, ele está aqui para buscar qualquer deslize meu. É isso que ele... Vocês não observaram? Ele quer saber qual a denominação que eu iniciei, ele quer saber de mim, ao invés de ele saber da Bíblia. Não fiquem discutindo, deixa para lá essa pessoa, deixa ele aí, deixa ele aí. Eu não posso impedir ninguém de participar, e nem vou impedir ninguém de participar. Alguns irmãos já bloqueia. Eu não vou bloquear ninguém. Ele quer, deixa ele. A hora que eu achar que eu devo responder, eu vou responder. A hora que eu achar que eu não devo, eu não respondo. Vocês deixem, deixa quieto. Deixa quieto. Vamos encerrar, né? O importante é você, se você for buscar uma denominação, primeiro, no que vocês acreditam. Se passar aqui, se você quiser encerrar o culto por conta própria, fique à vontade. Porque eu sei que pessoas têm ocupações também. No que vocês acreditam? Pergunta para o pastor. Quando iniciou essa igreja? Ela veio de uma outra? Originou-se de outra?
Vai ser difícil, hein, você achar uma que não veio de outra, hein? Vai ser difícil. E vai ser difícil também você achar uma igreja bíblica que pregue a Bíblia. Porque a Bíblia diz que não pode ter divisão. Acabou. Não adianta achar, não, isso é saudável. Saudável para quem? Para o povo de Deus, não. E vamos encerrar. Não, irmão Gilmar, não são todas que são antibíblicas. A maioria são verdadeiramente igrejas que existem para angariar dinheiro para os seus donos. E você vê aí, irmão Gilmar, exemplo de pastores multimilionários, né? Donos de aviões, fazendas e etc. E ninguém está na obra, não é para estar na obra de Deus por isso. Você deve buscar uma denominação bíblica que pregue a Bíblia. Se você está lá e você vê que não é bíblica, cai fora. Levanta, pega a sua Bíblia, sua esposa, seus filhos, se é que você está acompanhado. Aliás, deixa para ir com esposa e filhos depois que você vê que é o lugar certo, para não expor a sua família. Entendeu, irmão? Mas existem denominações seríssimas por aí, mas a maioria não é. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, louvado, glorificado, engrandecido é o Senhor, que todos os dias tem falado conosco aqui, tem nos ensinado, tem nos orientado. Só não segue o Senhor quem não quer, por falta de ensino e de orientação, não é. Eu glorifico o Senhor, eu adoro o Senhor, e peço que o Senhor perdoe algum exagero, não só meu, mas de outros também, né? Fica conosco, e se for da Tua vontade, que amanhã a gente esteja aqui para exaltar, adorar e glorificar o Senhor. Eu oro assim, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.